Saudações, pessoas! Muito bem, na minha última live então eu falei sobre o Big Brother Brasil, né, e sobre alguns acontecimentos lá e como tudo isso segue um determinado roteiro, e nós estamos observando claramente nessa última versão do Big Brother que realmente ele está sendo usado como uma grande ferramenta política para influenciar as opiniões das pessoas para as próximas eleições e até mesmo para usar isso, né, numa possível tentativa de tirar Bolsonaro do poder, mesmo antes das eleições de 2022. Observamos então que colocaram dentro da casa pessoas sim que representam aí movimentos radicais da esquerda, e colocaram também algumas pessoas que apoiam ou gostam, né, do presidente Bolsonaro. É interessante observar que ali fazem um jogo, né, para que aparentemente apresentem uma nova proposta, evitando aquilo que eles chamam de radical. Bom, primeiro nós temos que observar o seguinte: o comentário ele surgiu, né, nas redes sociais sobre então uma integrante que está lá no BBB que disse que gosta então do Bolsonaro. Isso causou aí uma grande polêmica, né, vamos dizer assim, e essa menina que parece que tem aí milhões de seguidores, eu acho que é próximo de 8 milhões, né, não fui confirmar o número exato, acabou perdendo, parece que entre 200 e 300 mil seguidores por conta dessa declaração. É interessante que essa narrativa ela serve, né, como uma propaganda para mostrar para as pessoas que estão ali assistindo, né, o BBB, como o Bolsonaro então parece que tem uma grande rejeição popular. Nós temos que entender o seguinte: muitas pessoas que assistem ainda a Rede Globo e dão atenção, por exemplo, para BBB, muitas dessas pessoas realmente elas estão desligadas da realidade, acreditam naquilo que pregam na televisão, então acabam assimilando essa informação. Se essa menina falou que gosta do Bolsonaro e ela está sendo esculachada, né, Bolsonaro então deve ser algo ruim. Então você consegue vender essa imagem negativa do Bolsonaro para as pessoas. É interessante também observar que houve, né, uma exposição, né, de movimentos ali que são pautas defendidas pela esquerda, mas com um grande exagero, como se as pessoas que estivessem ali defendendo essas ideias fossem pessoas quase que vilãs. Inclusive, uma delas, quando foi retirada do programa, compraram até fogos, soltaram fogos para comemorar. Então isso mostra como o brasileiro, né, uma grande parte, vamos dizer assim, né, ainda é fiel, ainda é escravo, né, da emissora Globo, mesmo observando que a Globo tem atrapalhado e muito, vamos dizer assim, a evolução do país, né? E muitas pessoas falam que odeiam a Globo, mas elas não conseguem viver sem aquilo que a Globo oferece, sem as suas novelas e sem o Big Brother Brasil. É meio contraditório, mas é mais ou menos assim que a coisa funciona, né? Então, essas vilãs meio que queimaram, né, algumas coisas ali que envolvem essas ideias da esquerda, né? Eu estava avaliando, acredito que a coisa pode ter uma intenção, né, que seria você acabar com o radicalismo, né, aquilo que eles consideram radical, ou seja, aquela extrema esquerda que usa, né, argumentos pesados, impõe, né, de maneira radical certas ideias, e isso foi combatido, né, nas grandes manifestações do passado, que acabaram então levando a ex-presidente, né, Dilma, ao impeachment. E também nós estamos mostrando o Bolsonaro, que é vendido constantemente como um cara radical, né, um cara que é chamado, até por conta dessa palhaçada toda envolvendo, né, a pandemia, como se fosse um genocida, porque nós estamos vendo que tudo aquilo que eles estão conseguindo, né, produzir de ruim, né, com base na pandemia, estão jogando toda a culpa no Bolsonaro. Então nós temos aí uma narrativa já de um bom tempo, né, que coloca o Bolsonaro como um cara que não sabe administrar, como uma pessoa que não está preocupada com o povo, como se fosse uma pessoa que estivesse até mesmo matando o povo, né? Então eles estão criando todo esse caos e colocando a culpa no Bolsonaro e tentando vender o cara como um extremista de direita, né? Então nós temos aí uma tentativa de evidenciar dois extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, né? Então a ideia de repente é apresentar algo novo. O que seria esse algo novo? Algo moderado.
pessoas que não são extremistas de direita, nem extremistas de esquerda, mas são pessoas equilibradas que podem então apresentar soluções viáveis para o país, porque eles não trabalham dentro de um radicalismo, são pessoas que vão cuidar das coisas como as pessoas no passado não fizeram, no caso a extrema esquerda e também no caso agora aquilo que eles consideram extrema direita. Então existe uma jogada, né, que muitas pessoas não estão preparadas para compreender que eles colocam nesses programas de entretenimento. É interessante nós também lembrarmos que nós estamos lidando com profissionais, pessoas que sabem cativar um público, pessoas que sabem enganar muito bem, pessoas que sabem criar e manter uma determinada audiência. No entanto que eles apresentaram essa pessoa como vilã, né, fizeram com que as pessoas tivessem muita raiva dessa pessoa, então quando ela saiu, soltaram até fogos, então as pessoas vibram, elas ficam presas naquilo para saber o que vai acontecer, acabam se tornando realmente fantoches na mão dessas grandes empresas de entretenimento. Então, ao mesmo tempo que a pessoa fala que odeia a Globo, ela não consegue se livrar, porque está presa, né, aquele ato prazeroso que é de assistir alguma coisa, satisfazer a própria curiosidade. É por isso que nunca nós vamos avançar no Brasil enquanto esse tipo de sentimento existir. Porque para que você consiga melhorar, evoluir, para que você possa de fato conseguir algo melhor para a sua vida e até mesmo para o seu país, existe a necessidade de uma mudança pessoal. E essa mudança pessoal, quando é para assim avançar, progredir, evoluir, existe a necessidade de uma lapidação. Então, para que essa evolução possa acontecer, ela vai exigir de cada um determinado sacrifício. Mas parece que o brasileiro não tem muita vontade de sacrificar nem a sua própria novelinha, né, nem aí o seu programinha favorito, não está disposto a sacrificar alguma coisa pensando num bem maior. Então continuam dando poder e audiência, né, para a Rede Globo. Eu acho isso extremamente lamentável, muitas pessoas caem, né, nessa propaganda, né, ficam presas aí, muitas pessoas terão sim, né, a opinião influenciada, assim, a vontade de escolher ou decidir, né, será influenciada por toda essa propaganda que eles estão despejando, né, mais uma vez através desse BBB. Né? Enfim, quem quiser, né, acompanhar a minha live, eu aprofundei um pouco mais sobre esse assunto, né, dei outros exemplos, falei sobre algumas outras coisas, né, desenhei melhor a situação. Quem quiser acompanhar, o link eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e até os próximos vídeos e as próximas lives. Valeu, fui!